Um outro programa que o Turco topou com todo entusiasmo e depois recuou foi um programa que eu implantei de prêmio de produção em obras, que significava a gente fazer um orçamento da obra e executá-la de acordo com aqueles parâmetros e ganharia um prêmio de produção os peões, os encarregados, os supervisores e os engenheiros, né? Ele topou com o maior entusiasmo e nós fizemos uma reunião para a implantação do programa no refeitório da empresa. E eu comecei a explicar, né, que esse programa abrangia a gente orçar a obra e depois fazer o planejamento da mão de obra, dar prêmio de produção para a peãozada, executar a mão de obra com os custos previstos, comprar os materiais dentro dos custos previstos e com isso ganhava prêmio de produção a peãozada, o encarregado, supervisor e engenheiro, né? Aí um daqueles imbecis que vai para a reunião para complicar, criar problema, né? Levantou o dedo e fez: tem coisa na obra que a gente não pode dar prêmio de produção. Aí eu disse: fale, diga uma. Dê um exemplo. Aí ele fez: escavação. Eu digo: por que você não pode dar prêmio de produção para escavação? Porque a gente não sabe quanto custa. Aí eu falei: meu amigo, primeiro que foi feito um orçamento para executar uma tubulação no piso. Nesse orçamento está incluso a escavação, mas vamos supor que você não sabe exatamente o percentual da escavação na sua mão de obra. Você liga para a empresa de escavação, porque o que mais tem nas páginas amarelas de São Paulo é propaganda de empresa de escavação. Ele vai perguntar a você qual é a profundidade da vala, qual é a largura e qual é o tipo de terreno. Em função disso, ele lhe dá um preço. E se você não conseguir, num certo tipo de serviço, uma ideia de custo, porque não tem alguém fazendo, pessoa alguma fazendo esse tipo de serviço, você senta com o seu encarregado e analisa a questão. Quanto tempo a gente leva para fazer esse serviço? Vamos ver as partes dele. A primeira parte, quanto tempo a gente leva? A segunda, a terceira, soma, vê quanto é o valor, analisa em função do seu serviço global, se aquele valor não está muito alto. Não, não está. Negocia com o peão e dá um prêmio de produção ao peão. E depois acompanha para ver se o prêmio está exagerado para o lado do peão ou se está exagerado para o seu lado, né? Para você fazer uma correção. Então, tá aí, a partir desse instante você pode dar prêmio de produção a qualquer coisa dentro da obra. E a obra funciona muito bem. Eu tenho experiência disso e posso afirmar de cátedra. A obra com prêmio de produção funciona nas mil maravilhas, inclusive porque libera você, entre outras coisas, ele está olhando o horário de peão. Pouco interessa se o peão chega às 7, 8 ou 9 horas. Interessa que no fim da semana ou no fim do dia ele entrega a produção que foi prevista e foi contratada dentro do critério de qualidade exigido e dentro do tempo que foi programado. Feito isso, está tudo ok. Muito bem, mas para poder se fazer um prêmio desse e criar um programa desse, você tem que abrir os valores da obra, né? Ou pelo menos abrir quanto é para material e mão de obra daquela obra. Mas o Turco não queria abrir isso, eu percebi, sabe? Ele chegou para mim e disse: Fernando, olha, vamos dar uma parada nesse programa aí, porque eu não sei, na realidade, quanto eu ganho e quanto eu gasto numa obra dessa não, rapaz. Eu, no fim do ano, eu faço o bolo, sabe? Aí no bolo geral das obras eu vejo quanto eu ganhei. Então eu prefiro não seguir com esse programa não. Aí foi o segundo ponto que me fez dar uma desacelerada em relação à empresa do Turco, sabe? O primeiro foi os kits de materiais que ele não quis entrar em choque com a múmia, que era o almoxarifado, o almoxarife central dele, o chefe, né? Que era um cara antigo. E o segundo foi esse aí. Aí comecei a esfriar, né? Evidentemente que eu não posso obrigar o dono de uma empresa a fazer coisas, não. A minha função como consultor é propor, mostrar, comparar. Cabe a ele decidir. O cara é dono da empresa dele, tem uma certa filosofia de trabalho, né? Tem uma certa ligação com certas pessoas e não quer, vamos supor assim, se indispor com algumas pessoas porque ele tem ligações afetivas, né? Mas dentro de negócio, você tem que botar o afeto pro lado de lá. O afeto é em casa, na relação pessoal. Na sua relação com a empresa, o afeto pode existir, mas não é fator importante para você tomar decisões, não. Você tem que ser prático, né? Quando a gente implanta um programa novo numa empresa, uma modernização, uma mudança de atitudes, sempre tem resistência, sabe? Existe sempre resistência, a gente não pode evitar, não. E um percentual pequeno do pessoal da empresa tem que ser demitido. Isso aí é inevitável. Você não pode querer que todo mundo dentro da empresa esteja pronto para mudança. As pessoas são conservadoras, sabe? Não gostam de mudar as posições dela
E principalmente tem pessoas que é intrinsecamente teimosa, sabe? Isso aí é uma característica daquele indivíduo, ele não vai se livrar nunca e ele vai terminar a vida dele teimoso, como foi o início da vida dele, né? Agora, uma coisa que me chocou quando eu cheguei em São Paulo em 1986 foi que não havia planejamento, não havia controle de custos, não havia orçamento de programa, nem norma de procedimento nas empresas de São Paulo que eu trabalhei. E eu trabalhei nas maiores que atuavam no mercado de instalações prediais de supermercados, shopping, hipermercado e empresariais. Então, como é que eu posso admitir que eu trabalhei numa empresa baiana em 1972 que tinha orçamento de programa, controle de custo, planejamento e normas de procedimento? O orçamento do programa é uma potente ferramenta para você estipular metas. E você, com aquelas metas, procura trabalhar com aqueles objetivos. E a meta é um senhor elemento para você atingir grandes resultados, sabe? Porque você vai atrás daquela meta. Você fica motivado para atingir a meta. Toda empresa de vendas tem meta. Coloca lá nos quadros as metas de venda para esse ano, porque elas sabem que os vendedores sempre querem atingir a meta, né? Todo mundo trabalha mais motivado. Meu escritório era bem diferente de escritórios que não tinham prêmio de produção, sabe? Porque você não chegava no meu escritório para ver papo de desenhista sentadinho, conversando, falando sobre futebol, não. Você chegava, estava todo mundo trabalhando. Às vezes, eu estava até desanimado, porque estava com uma questão financeira meio séria para resolver. Estava até querendo desistir às vezes. Chegava no escritório, quando via aquela efervescência, eu me animava e esquecia as questões financeiras e tratava de resolver os problemas técnicos, as questões técnicas que estavam fervilhando no escritório, né? Eu dei consultoria a algumas empresas aí que eu vi projetistas conversarem durante 50 minutos na hora do expediente, rapaz. 3, 4 pessoas. Meu Deus do céu, isso é uma perda de produção tremenda, né? Mas eu não posso chegar no dono da empresa ou no gerente da empresa e dizer, rapaz, como é que você aceita isso? Eu não. Eu de vez em quando dava uns toques, sabe? O pessoal aqui conversa muito, mas acaba não tomava providência. Eu não sou o dono da empresa, não. Eu sou apenas o consultor, né? É o cara que dá pitacos. Eu não mando, não. Ele que administra a empresa dele como ele quiser. Mas com certeza ele está perdendo muita gordura com isso, né? Graças a Deus eu sempre antecipei providências, né? E essa antecipação de providência permitiram que eu sempre tivesse na frente das coisas, dos acontecimentos, e sobrevivesse a alguns percalços que ocorriam na profissão devido às crises diversas que a economia causava, né? Uma das providências interessantes que eu adotei foi transformar meus desenhistas todos, que eram funcionários meus, em autônomos, né? Eu até pagava o ISS deles e o INPS e descontava a parte deles quando eu fazia o pagamento da produção deles, né? A minha parte eu assumia, a parte que era deles eu descontava quando pagava a produção. E com isso eu tive um custo mais baixo de pessoal, né? Outra coisa também foi quando eu comecei a perceber que os desenhistas podiam ir trabalhar em casa, né? Quando já houve o advento da informática, que eles trabalhavam com computador, eu incentivei eles a trabalharem em casa e até a me mandarem a produção pela internet, né? Apesar de que no início a comunicação pela internet era meio dolorosa, sabe? Não era a que existe hoje. A gente, quando acessava, parecia que tinha uma galinha lá. Aí começava, e às vezes quando o arquivo estava no meio, caía, tinha que retornar todo o envio do arquivo. Mas, mesmo assim, funcionou razoavelmente bem. E depois eu percebi que eu também podia ir para casa trabalhar, porque o escritório de engenheiro projetista serve para ele sentar, servia para ele ter os funcionários dele e para ele receber os fornecedores, porque cliente não vai em escritório de projetista de instalações. O cliente vai no escritório do arquiteto, mas do projetista de instalações não. Então eu comecei a também perceber que eu não precisava ter o custo daquela sala que eu alugava, o IPTU dela, o condomínio, etc. E podia trabalhar em casa, que era até mais confortável para mim, né? Então, alguns clientes aceitaram, outros começaram a protestar, né?
E eu percebi que os que protestavam geralmente eram os piores clientes, os mal pagadores, etc. Então, eu me livrar deles não era grande perda, não. Eu podia trabalhar para conseguir clientes melhores, né? Mas eu ficava liberado de uma série de encargos que pesavam, né?